Será que em algum momento da tua vida foi real? Será que de fato você alguma vez teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo? Por meio de alguns amigos meus de renovação lá do Rio Grande do Sul, lá pelos anos de 2008, 2009, eu conheci um pregador estadunidense chamado Paul David Washer, encarregado de uma obra missionária presente no mundo inteiro, chamada Heart Cry Mission. A pregação mais famosa dele, que está viralizada pela internet, aconteceu numa conferência para jovens nos Estados Unidos e ela recebeu o apelido de pregação chocante. Sem dúvida, é a minha pregação predileta, né? O texto bíblico base da mensagem é este e eu trago ele aqui para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Isso é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, dos versos 13 a 23. Após ler esse trecho do Evangelho, o pregador introduziu a palavra profética assim, vou ler para você. Eu estou aqui hoje, ele dizia, e não estou preocupado no meu coração com a sua autoestima. Eu não estou preocupado no meu coração se você se sente bem consigo mesmo, se a vida está do jeito que você queria ou se a conta bancária está no verde. Só tem uma coisa que me tirou o sono, só tem uma coisa que me preocupou durante a manhã toda. E é isto. Em 100 anos, a maioria das pessoas neste prédio possivelmente estará no inferno. E muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como Senhor, passarão a eternidade no inferno. A pregação segue adiante, desmascarando o falso cristianismo que perpetrou na cultura estadunidense e, sem dúvida nenhuma, cada palavra se aplica perfeitamente à nossa realidade brasileira e deixa claro que é pelos frutos que nós podemos saber se de fato conhecemos Jesus, defendendo que as obras são a evidência da fé. É uma reflexão, inclusive, bastante coerente com a declaração conjunta sobre a justificação. Num determinado momento dessa pregação, Paul Washer questiona os seus ouvintes sobre a luz da palavra, dessa mesma palavra, pelos frutos os conhecereis, e faz a seguinte comparação. Vou ler para você. Vamos imaginar que eu apareça atrasado e entre correndo aqui na plataforma e todos os outros líderes zangados comigo me dissessem, irmão Paul, você considerou que lhe foi dada uma oportunidade única para participar conosco aqui e você simplesmente chega atrasado? E ele diz, e eu digo, irmãos, vocês têm de me perdoar. Por quê? Eu estava a caminho na rodovia e o pneu do meu carro furou e eu estava trocando o pneu e enquanto isso a porca da roda caiu e eu não estava prestando atenção, então eu corri para pegar a porca da roda e assim que eu a peguei no meio da rodovia eu levantei e tinha um caminhão de carga, 30 toneladas vindo a uns 150 km por hora, ele me atropelou e por isso que eu cheguei atrasado. E ele continuava dizendo assim, só existiriam duas possibilidades, duas explicações lógicas. Eu sei, ninguém mais estuda lógica, mas só existiriam duas conclusões lógicas. Uma, eu sou um mentiroso. Duas,
eu sou um maluco. Você diria, irmão Paul, é absolutamente absurdo. É impossível ter um encontro com algo tão grande como um caminhão de carga e não mudar de estado, né? E a minha questão, diz o pregador, é: o que é maior, um caminhão de carga ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformadas? E é esse o ponto que eu quero trazer aqui hoje, nesse vídeo. O encontro real com Jesus Cristo, meus amigos, faz um estrago terrível, infinitamente maior do que um caminhão de 30 toneladas a 150 km por hora. A vida de quem se encontra com ele nunca mais é a mesma. Agora, por detrás de toda a dura realidade dessa pregação, existe um anúncio de misericórdia que eu desejo oferecer a todos os meus amigos e conhecidos que por algum motivo abandonaram os grupos de oração da Renovação Carismática e podem, porventura, estar agora mesmo assistindo esse vídeo. Muitos de vocês foram grandes líderes, pregadores, formadores, servos comprometidos. O versículo 23 do capítulo 7 de São Mateus inverte a lógica da pergunta que está intitulando esse vídeo. A questão não é se eu conheço Jesus Cristo. A questão é, ele me conhece? Conhecer, amigos, no contexto desse trecho das Escrituras, pressupõe uma experiência profunda, saboreada, vívida, na qual o Senhor imprime no coração da pessoa a certeza de que ela é escolhida. De fato, uma das acepções de conversão na Bíblia é essa, a de saber-se chamado por Deus. Há, portanto, um encontro no qual Jesus chama a pessoa. O chamado pressupõe, em primeiro lugar, uma eleição da parte do Senhor. E, em segundo lugar, pressupõe que a pessoa é conhecida por Jesus Cristo, né? Eu conheço aos que escolhi, conforme João capítulo 3, versículo 18. É o Senhor Jesus quem diz a respeito dos que ele conhece e escolhe. E eu vou ler desde as Escrituras. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu o Pai, mas que os ressuscite no último dia. Do Evangelho de São João, no capítulo 6, dos versos 37 a 39. E no capítulo 17 do mesmo Evangelho, Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e deste-mos, e guardaram a tua palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti. Porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiaste, e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles é que eu rogo. Olha o que a Bíblia diz agora. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Eu, porém, vou para junto de ti. Aí Jesus reza: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu vos guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O grande anúncio que eu desejo fazer aos meus amigos hoje é esse aqui. Se um dia, de fato, você teve um encontro com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu estou certo de que neste exato momento há uma insatisfação profunda no seu coração, que você tenta disfarçar com falsos pretextos do tipo: minha vida mudou demais, não tenho mais tempo, estou decepcionado com essa RCC que está aí, etc, etc. Mas no fundo,
você está ardendo de saudades do Senhor Jesus. Você sente saudade da missão, saudades de encontrar o seu prazer nos átrios do Senhor, em meio aos seus louvores. Você se sente incompleto. Não tenha dúvidas, é o Espírito do Senhor quem está gemendo como que em dores de parto no seu interior. Jesus não perde nenhum daqueles que o Pai lhe deu. O único que se perdeu foi Judas e, como Jesus explicou, isso aconteceu apenas para que se cumprissem as Escrituras. Além dele, ninguém mais do que o Pai confia a Jesus há de se perder. As almas que se perdem neste mundo são as que nunca fizeram a genuína experiência. Se nada disso acontece, se nada disso move o seu coração, o seu interior, e você está nesse exato momento plenamente feliz, sem necessidade alguma dos grupos de oração, do convívio dos irmãos, da missão, da vida plena em Jesus Cristo, tudo isso ficou no passado, só há uma explicação. Você nunca teve um encontro real com Jesus Cristo. Você viveu da experiência dos outros. Reagiu a um ambiente carismático ao estilo behaviorista e nada mais. Você vai seguir a sua vida de médico agora, de psicólogo, nutricionista, advogado, engenheiro, fisioterapeuta, empresário, seja lá o que agora você é, sem necessidade alguma de viver a radicalidade do senhorio de Jesus, porque no fundo, ele nunca foi uma realidade na sua vida. Você só reagia. Mas minha reflexão de hoje é para você. Você que hoje está longe. Eu sei o que é estar longe. Eu sei o que é cair e se afastar. Eu sei o que é ver os irmãos que um dia caminharam e choraram ao seu lado pelo reino, simplesmente não se importarem mais. Nem sequer desejarem saber aonde você está, como está, etc. Você é como se nunca existisse. Mas se você é conhecido do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, Ele é quem nunca desistirá de você. Sabe qual é o termômetro de que um dia você conheceu Jesus Cristo? É a experiência, às vezes angustiante, mas sempre libertadora, de que a sua vida nunca mais será a mesma. E mesmo que você se afaste, mesmo que você entre num barco como Jonas para tentar fugir de Nínive, Ele nunca desistirá de você, porque você é eleito, é chamado. Não resista ao Senhor. Renda-se.